Fala galera do oitavo ano, bom dia. Bom, hoje a nossa aula não é tão longa quanto a última aula, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho do pós-Guerra Fria, que é a parte da nova era, da nova ordem mundial, tá? Nova ordem mundial não é uma teoria da conspiração, nada de coisa de Illuminati, aquelas paradas, nada a ver, nada com isso não. Nova ordem mundial é isso que eu vou falar pra vocês agora. Então vamos lá. Começando aqui. Com o término da Guerra Fria, o mundo entrou numa nova fase, consolidando os Estados Unidos como grande potência mundial. Isso era meio óbvio que ia acontecer. Os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista. E aí, a partir do momento que o bloco capitalista vence a Guerra Fria, que foi uma guerra mais econômica, ideológica e qualquer outra coisa, os Estados Unidos acabaram saindo na frente. Por quê? Temos vários fatores. A Europa estava destruída, era quem podia competir com os Estados Unidos, mas a Europa naquele momento agora, até hoje, não pode mais, porque ela devia os Estados Unidos. Naquele momento ela estava devendo os Estados Unidos, então ele estava muito à frente de tudo ali. E só tinha um representante, que era o Japão, na Ásia, e o Japão estava se reconstruindo ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos acabam ficando muito na frente de todos os outros países, perdão. Porém, tem uma divisão, que é essa divisão aqui, ó, desse mapinha aqui. E aí nós temos a ideia do mundo multipolar. Multipolar são vários polos diferentes. Só que os Estados Unidos é quem manda mais, porém é dividido em vários polos. Então divide-se assim, ó. Estados Unidos representa as Américas. América do Norte, Central e Sul. A Europa e a África é representada pela União Europeia, ou seja, a Europa. E a Ásia, junto com a Oceania, tem como representante o Japão. Só que a Ásia é muito grande e alguns países não entram nessa divisão do multipolarismo, tá? São Rússia, China, Índia e alguns outros países. Justamente esses três que eu estou falando aqui para vocês, eles fazem parte dos BRICS, tá? São países que estão se desenvolvendo, estão em desenvolvimento. A China, todo mundo sabe como é que é, a Rússia também, né? Então até um pouco à frente do Brasil, nesse caso aqui. E aí isso gera uma outra visão, já vou explicar para vocês depois, tá bom? Vocês vão reparar que tem uma linha vermelha aqui. Vou falar sobre essa divisão para vocês. Mas beleza, vamos aqui para a parte que fala da nova desordem mundial. Então, explicando isso aqui, eu não vou ler porque está explicado para vocês aqui. O texto fala justamente, tá, da aceitação de Japão e Europa, da supremacia geopolítica exercida pelos Estados Unidos. Então, em todos os sentidos, militar, econômico, político, até cultural, os Estados Unidos se destacam em tudo quanto é lugar do planeta, tá? Então a parte militar mais forte, quem bota o peito ali, ó, é os Estados Unidos. A parte econômica, Estados Unidos. Tudo isso os Estados Unidos é quem resolve. Beleza? Então vamos aqui, taranã, taranã, taranã. Pá. O conceito de unipolaridade surge através de alguns estudos que propõem a divisão mundial entre países do norte e países do sul, substituindo aquela ideia de país de primeiro, segundo, terceiro mundo. Porque acabou a Guerra Fria. Então o país de segundo mundo não existe mais. Segundo mundo era a galera do bloco socialista. Não existe mais isso. Entendeu? Então aquela visão de primeiro, segundo, terceiro mundo é ultrapassada. Não tinha por que continuar com aquilo. Fizeram uma nova divisão. São os países do norte com os países do sul. Os países do sul, pobres. Os países do norte, ricos. Só que essa ideia, quando você olha aqui o mapa, você vê que não tem circulado alguns países do norte. Esses países que não estão circulados do norte, eles não são desenvolvidos. Em contraproposta, essa linha vermelha faz uma curva muito estranha aqui, ó. Por quê? Porque a Austrália é desenvolvida. Então o termo é bom? É perfeito? Não, nem um pouco. Então nós temos os países do norte mais a Austrália como países desenvolvidos, ricos. E os países pobres, países do sul, países mais periféricos, nós temos todos os outros países. No norte tem mais uns 3, 4 ali, uma galera que não conta como países ricos, tá? Mas é o termo mais aceito hoje. País do norte, país do sul. Norte rico, sul pobre. Acontece, né? Aqui fala sobre a globalização e o neoliberalismo. Era isso que eu queria falar para vocês, tá? Da parte passada, a questão da unipolaridade, tá? Estados Unidos, ele é top, apesar de dizer que é multipolar. Bom, globalização e neoliberalismo. Então, vamos lá. Com a vitória do capitalismo, o natural era que a corrente neoliberalista se espalhasse pelo mundo. Neoliberalismo é a nova visão do capitalismo, tá bom? Liberal, liberdade econômica. Capitalismo, liberdade de mercado.
beleza? E a globalização é tratada como parte fundamental disso tudo, até porque ela é considerada como a quarta fase do capitalismo. O que acontece nesse caso aqui, do neoliberalismo com a globalização? A Guerra Fria é vencida, o capitalismo vence, e a globalização ela é um resultado disso, porque qual é o objetivo da globalização? É você expandir sempre a sua marca, é você levar a tua marca mais além, compartilha, dá like, curte, bota porque você vai espalhando propaganda aquela ideia e aquilo vai sendo levado para vários lugares. Hoje, por exemplo, a gente assiste aí, a galera assistiu o Big Brother, é uma coisa que não foi feita aqui no Brasil. Tá? Nós temos as camisas de marcas diferentes, de vários outros lugares do planeta. Então tudo isso chega pra gente. Antigamente eu vi Starbucks no filme, agora tem Starbucks aí. Conhecia só o McDonald's e o Bob's, no máximo. Agora tem Burger King, Subway. E isso aí faz parte da globalização, você levar as marcas para diversos lugares do planeta. Tá? E isso é interessante também, porque você sai do Brasil, tu vai para qualquer outro país, não tem o que você... A não ser o que eu vou comer lá. Tem um McDonald's. Aí dá teu jeito, se vira por lá. Se você não gosta da comida típica daquele país. Então isso tem a ver com a globalização, o mundo encurtado. Tá? A gente consegue ter informações de vários lugares do mundo, aqui no Brasil, full time. Não só informações, propaganda também. Bom, beleza. E aí, agora entra numa outra parte aqui, que nós vamos demorar um pouquinho falando um pouco dessa parte, que é a nova ordem mundial na América Latina, que não tem nada escrito. Eu botei que os comentários seriam feitos aqui no vídeo. Então, qual é a ideia disso aqui? A parte do neoliberalismo, ela defende a diminuição do Estado, tá? E o aumento da propriedade privada. Então, alguns governos, eles entram num processo de privatização de empresas. Privatização de empresas estatais, isso aconteceu aqui no Brasil. Só que a tendência dos países pobres é que eles tentem sempre, eles buscam, eles se identificam mais com a vertente socialista. Porque a ideia socialista, ela traz aquela ideologia de que vamos dividir a renda, vamos dividir tudo para todo mundo, vamos buscar melhoria, não quero pobre, não quero um cara muito rico, um cara muito pobre. Então, se a grande maioria das pessoas são pobres e vê uma pequena parcela rica, aquela galera ali se incomoda, é óbvio. Não é inveja, não é nada, porque você está numa situação horrível. Enquanto outras pessoas, uma minoria, estão muito bem. Então é normal isso acontecer nos países mais pobres. Mas quando sai da Guerra Fria, o governo que entra aqui no Brasil, por exemplo, tá aqui, América Latina, não foi só no Brasil, Argentina, Chile, todo mundo passou por isso. Eles têm essa visão neoliberalista. Então eles começam a fazer privatizações de empresas, eles começam a abrir cada vez mais o mercado. E em algum momento, isso não acaba atingindo aquela população pobre. Aquela galera entra no pique bom chibom bombom, que o pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico. Porque não tem uma distribuição bem feita. O capitalismo, o neoliberalismo, ele acaba sendo agressivo nesse tipo de sociedade e ele não permite que a base, uma parcela da população, cresça. Que é o verdadeiro objetivo do capitalismo, é de deixar as pessoas produzirem e crescerem, né? E chega um determinado momento que isso não acontece. Então, a questão do neoliberalismo ela é travada no Brasil, ela é travada na Argentina, ela é travada em outros países aqui, porque os governos de esquerda acabaram vencendo as eleições. E aí tomaram mais outras atitudes. E isso é normal acontecer. É uma oxigenação da democracia política. Nós temos, por exemplo, o que fala aqui no livro, Fernando Henrique Cardoso, FHC, que era um cara que tinha uma vertente mais para a direita, né, capitalista. E depois dele entra quem? Lula, que tinha a visão mais socialista, da esquerda. E depois de 16 anos que passaram aqui, agora nós temos Bolsonaro, que é uma vertente de direita. Então tudo isso faz parte da oxigenação política. Na Argentina, por exemplo, era a Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, de esquerda. Saíram, entrou o Macri, de direita. Já perdeu, agora entrou outra pessoa de esquerda. O Uruguai era, muitos anos de esquerda, agora é um governo de direita lá.
E isso foi passado até, interessante, o Uruguai é um modelo político, na minha opinião, porque os caras passaram o bastão, a esquerda passou o bastão para a direita, né? Ó, agora você vai controlar o país. Mas assim, de uma boa, de boa. Os caras foram se ver, não é diferente do Brasil, onde está tendo essa briga política o tempo todo. Né? Então, isso acontece aqui na América Latina. Tá? A população não é rica, isso precisa acontecer, porque entra agora um governo de direita, ele começa a melhorar para uma galera, outra galera não vai ficar tão boa, mas depois vai entrar um governo de esquerda, vai tentar melhorar, e assim com o tempo chega num meio comum, e aí vai ficar igual nos Estados Unidos. Não importa se ganha um Obama, que é um cara que é um político de esquerda, ou se ganha o Trump, que é um político de direita. Não vai fazer diferença nenhuma, eles vão governar a maior economia do mundo, as pessoas vão ficar bem também. Vai ter gente para gostar, vai ter gente para não gostar. É o normal, só que lá eles estão bem, aqui a gente não tá. E aqui fala sobre a nova ordem mundial nas questões da África, tá? Desse processo de globalização. Como eu disse para vocês no vídeo passado, a África ela sai do período da guerra, Segunda Guerra Mundial, com alguns países ainda, grande maioria, colonizados. Tá? O processo de descolonização da África acontece durante a Guerra Fria. Aí acaba a Guerra Fria, entra o mundo muito... A África tá igual aquela série do Discovery, Largados e Pelados. Para eles não é interessante, porque eles saem muito atrás, eles não desenvolvem. Tem países desenvolvidos, muito desenvolvidos, já passaram por guerra, por tudo, indústrias rolando e dinheiro emprestado para isso, para aquilo, e a África está ali, ó, saindo daquele período de colonização. Então a África acaba tomando uma posição dentro do cenário mundial muito ruim. A balança comercial da África ela é muito desfavorável, porque ela entra num processo onde a economia dela é basicamente primária, tudo que tira da terra, da natureza. E ela vende isso, que é muito barato, e acaba tendo que comprar o produto industrializado. Pra vocês terem noção, quando eu tô falando da África, é continente, não tô falando do país, África do Sul não. Mas a África do Sul eu vou falar agora. Na África do Sul concentra-se 50% de toda a atividade industrial do continente africano. A África acaba não saindo bem nesse sentido, está sempre atrás, muito por culpa do período colonial. Né? A Europa tem muita culpa no cartório, quando nós vemos a África passar pelo que ela passa. Mas também nós temos aqui os BRICS, nós temos países que se destacam como a África do Sul, e a África do Sul ela vai ajudar alguns países de lá também a melhorarem, entendeu? Tudo isso, os países se ajudam, tem uns blocos econômicos por lá. E quem acaba investindo muito na África já é um país que está fora dessa parte dos ricos, é um país em desenvolvimento, que é a China. A China ela investe em internet, ela investe em mão de obra, em tudo que você puder imaginar, ela vai investir na África, tá bom? É óbvio que não é só a China, outros países também, mas a China tem essa maior característica aí. Aí o neoliberalismo, para entrar lá, para chegar lá, como é que vai privatizar empresas? Tem que ter empresa primeiro para ser privatizada. E aí a empresa vem de fora, já vem com dono, fica pouca coisa estatal. Porém, existem governos muito fortes, muito poderosos lá também. Guiné Equatorial, a Nigéria. Então são governos fortes que mandam muito e que também passam pelo mesmo processo daqui. Uma galera que vai querer uma parte mais que leva o neoliberalismo da direita, outros um pouco do socialismo da esquerda. Mas o socialismo perdeu a Guerra Fria, então por que as pessoas ainda ficam... Aquele socialismo lá da Guerra Fria era uma coisa ditatorial. Era igual na Coreia do Norte. Aquilo ali não é uma democracia. Ninguém quer isso. Como o nosso capitalismo aqui foi ditatorial. Isso não é legal, tanto que foi derrubado o governo. Acabou. Acabaram com a ditadura. Então, quando a gente fala, saindo desse lado extremista, falando de uma política justa, cabeça no lugar, aí você tem as vertentes de esquerda e vertentes de direita. Aí vão falar de outras coisas, vão trazer outros temas, outras propostas, tá? E aí você tem que ter os dois ali para poder eles baterem de frente, sem brigar, mas baterem de frente, que aí chega no senso comum. Essa é a ideia. Então eu penso A, você pensa B. A gente chega num consenso aqui, pronto. Nem eu nem você, um pouco para cada e tá bom para todo mundo. A gente consegue chegar nesse senso comum. Beleza?
Então a aula hoje é curtinha, metade do que foi a outra aula. E nós estamos aí. Se cuidem. Fiquem com Deus.